Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje, lição 11, uma herança conquistada pela fé. Lembrando que no domingo 14 de junho, o segundo domingo de junho, sempre é comemorado o Dia do Pastor. Já enviamos nossas saudações ao pastor da igreja, pastor Roberto José dos Santos, e todos os ministros que lhe auxiliam nesta grande tarefa. Deus abençoe os pastores que Ele tem dado à sua igreja e que possam continuar recebendo graça e unção do Senhor para fazer este grande trabalho. Meus irmãos, a lição de número 11 tem como título Uma herança conquistada pela fé. E esta lição vai nos mostrar como Deus usou Josué para cumprir a promessa da divisão de terras, ou seja, fazer com que cada tribo recebesse uma parcela daquela herança que era para todo o povo de Israel. A síntese da lição nos diz que Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. E aí é interessante já você observar o cuidado que Deus vai ter com esta divisão das terras. Isso vai aparecer já desde o começo do capítulo 10, nós já estudamos aqui, quando Deus começa a usar Josué para conquistar algumas terras, e já era o trabalhar de Deus para mais à frente elas serem repartidas. E aqui Deus estava cumprindo uma promessa aos patriarcas, estava evitando que Israel cobiçasse, invejasse, desejasse terras alheias àquela da promessa, ou mesmo fizesse alianças indevidas com povos estranhos, não é? Fazer arrumadinhos, e Deus não trabalha desta forma, e também que uma tribo transferisse a sua herança para outra, negociasse. Deus é muito organizado. E o Senhor, muito fiel na sua palavra, queria que tudo fosse cumprido de acordo com o que Ele disse. Então Ele agiu para que as coisas fossem feitas de forma organizada, não com ajeitados, com arrumados, com barganhas, trocas, porque não eram mercadorias, eram herança de Deus, e elas deveriam ser recebidas e aceitas sem murmuração e sem alterações humanas. Então, é importante que você, professor, esteja atento, pois esta é uma lição que vai exigir muito uma visão geográfica, e é importante que você faça uso de alguns mapas que vão facilitar o entendimento desta lição. Primeiro, nós sabemos que Deus, através de Josué, vai começar a operar a divisão da porção sul de Canaã, que vai ficar com Judá. A tribo de Judá vai ficar com a porção do reino sul. Isso vai ser muito importante lá na frente, quando vier a monarquia, quando vier a divisão dos reinos do norte e do sul, né? Nós vamos lembrar que o reino do norte nunca mais vai voltar completamente, assim, diferentemente do reino do sul, Judá, que vai ser preservado. E há, interessantemente, um propósito nisso. A dispersão do norte foi muito maior do que a do sul. Deus preservou o grupo do sul, que era o grupo de Judá. Por quê? Porque dali ia sair o Messias, dali ia sair a linhagem de Davi, a raiz de Davi, o filho de Davi, né? E de quem é que eu estou falando? Do leão da tribo de Judá. Estamos falando, obviamente, de Cristo. E aí há esse cuidado de Deus, esta preservação da tribo de Judá ao longo do tempo. Logo após, vai ser distribuído as porções ali do norte de Canaã, que vão ficar com os filhos de José, as tribos dos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade, como nos mostra a lição, por causa da primogenitura que foi otorgada a José. Então, como Jacó transfere para ele essa primogenitura, então nós vamos observar, interessantemente, que há aqui na vida de José esse cuidado de Deus com a sua herança da sua descendência, tá bem? Depois nós vamos ver que a herança de Caleb também não foi esquecida pelo Senhor, o nosso Deus, né? Deus surpreende. Caleb, muito jovem, trabalhou com Josué, foi o único espia que trouxe um relatório bom. Os outros 10, nós conhecemos a história, vieram com um relato extremamente pessimista. Caleb quase é linchado, porque só ele estava trazendo uma palavra favorável. Parece muito com o que nós vivemos hoje em dia.
quando o mundo tem palavras de morte, o mundo tem palavras de dor, e a igreja vem com uma palavra otimista e somos taxados como loucos, somos taxados como pessoas sem conhecimento, mas é porque a nossa esperança e a nossa fé viva está firmada em Cristo e não nas coisas da terra. Mas Deus vai honrar esta fidelidade e esta firmeza de Caleb, e depois de 4 décadas, Deus vai se encontrar com o seu servo através de Josué e a herança lhe será outorgada. E eu acho isso lindo, pois aquele território temido 45 anos atrás pelos anaquins, pelos gigantes, vai ser entregue a Deus e conquistado pelas mãos de quem? Como diz o comentarista da lição, de um idoso de 85 anos. Deus não poderia ter trabalhado quando eles eram jovens? Sim, mas o Senhor agora vai agir e vai surpreender, como a gente diz no bom pentecostalês, confundir a terra. E aí mostra que o nosso Deus não tem medo, o nosso Deus não se sente impotente diante de nenhum problema, pois todos os problemas, obviamente, Ele pode resolver. E eu acho lindo, lá na leitura bíblica, no verso 8, quando Josué se encontra com Caleb e pergunta como é que ele está, e é interessante que ele diz, olha, da idade de 40 anos era eu quando Moisés me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. É uma expressão para desanimar, entristecer, desmotivar. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Que coisa linda. Em outras traduções, originalmente significa eu tenho cumprido totalmente a vontade de Deus, ou eu segui completamente o Senhor. E aí eu acho interessante que o comentarista Richard S., no seu livro sobre o comentário de Josué, ele diz que esta expressão de quem está guardando e perseverando em seguir ao Senhor, seu Deus, ela vai ser utilizada para Caleb e para Josué, tanto em Números 32 e 12, como em Deuteronômio 1 e 36. Diferente de todo o povo que rejeitou ou que se recusou a seguir ao Senhor, como nós vemos em Números 14 e 43. Essa expressão de alguém que perseverou em seguir ao Senhor, seu Deus, ela designa o serviço exclusivo à aliança do Deus de Israel e não seguir nenhuma outra divindade. E ela vai aparecer diversas vezes ali no Antigo Testamento, no Pentateuco, mais especificamente, nos livros históricos, são muito importantes para enriquecer aí a sua aula. Então, observe que não houve barganha no coração de Caleb com as outras divindades. Caleb não ficou olhando para o lugar mais favorável, para quem dava mais. Não! Ele sabia que a sua herança vinha do Senhor e guardou o seu coração ao longo de muitas décadas. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Quantas pessoas esfriam, amolecem ao longo da caminhada? Mudam de opinião facilmente, mudam de humor, mudam a sua crença, mas Caleb perseverou até o fim e Deus honrou o seu servo, porque Deus honra os seus servos fiéis também aqui na terra. Depois vai ser também contado para nós aí a herança de Axa, né, a esposa de Otiniel, que vai se tornar o primeiro juiz de Israel. E é importante também que o professor cite essa experiência, que é uma experiência bíblica, tem uma mensagem muito linda, uma mensagem que mostra a importância de nós não desistirmos e a importância de nós perseverarmos e buscarmos os nossos ideais em Deus, sabendo que Ele tem fontes superiores e inferiores para nos abençoar. Depois, irmãos, vem o segundo ponto da lição com a divisão do norte de Canaã. E aí vem a importância do professor utilizar um mapa para esta aula. No subsídio, no livro de subsídio para professores, este mapa da Terra Prometida com a divisão das tribos, ele está presente na página 131 e é riquíssimo, você pode utilizar. Então observe como ficou aí a divisão das terras. Lá no sul, nós temos aí Judá com uma grande porção de terra que vai englobar aí essa porção
perto, aí ladeando o Mar Morto, incluindo as cidades de Belém, de Hebrom e de Cades Barneia. Dentro do território de Judá, ficou o território para a tribo de Simeão. Ao lado direito do Mar Morto, nós temos então o território que ficou para a tribo de Ruben, onde está aí o Monte Nebo, a cidade de Bezé. Temos agora aí a porção central, próximo ao mar Mediterrâneo, uma faixa de terra para a tribo de Dan, uma faixa de terra pequena. Logo após Efraim, onde estavam as cidades de Siló, Betel e Ai, a famosa cidade de Ai, que foi uma das primeiras conquistadas por Josué. Logo após nós temos aí à direita, próximo ao território dos Amonitas, a divisão que ficou para a tribo de Gade. E temos aí no meio também uma faixa de terra fininha para a tribo de Benjamim, onde se encontram as cidades de Jerusalém e de Jericó. Jericó que foi o primeiro grande obstáculo a ser vencido do ponto de vista de cidades, não é? Nós estudamos que o primeiro obstáculo foi o Rio Jordão e a primeira grande cidade que teve que ser vencida foi Jericó. Por quê? Porque Jericó estava no centro do território cananeu. Por isso que precisava ser logo vencido. Depois vem a tribo de Manassés, que vai aí desde Gilgal, subindo aí pelo Rio Jordão e chegando aí até também a costa do Mar Mediterrâneo. É no território de Manassés que estavam os montes Ebal e Gerizim, então aí entre a tribo de Manassés e de Efraim. E ao lado direito, nós temos ainda a continuação da tribo de Manassés, foi uma porção de terra muito grande, onde estão aí as cidades de Golã, Ramote-Gileade e Manaim. Mais acima, nós temos Issacar, onde está o Monte Tabor, a tribo de Zebulon, e temos duas tribos que ficaram com faixas verticais, Azé e Naftali, onde está aí o mar da Galileia como ponto de referência. Então, observem como esta figura ela é importante para descrever como se deu a divisão das terras, não é, irmãos? Interessante também que metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e de Gade, tinham recebido a sua herança antecipadamente, como nos mostra a lição, lá na Transjordânia, a leste do Rio Jordão, não é? Eles foram os primeiros a receber e nós já estudamos isso aqui. Mas interessante que, independente de quem foi o primeiro, de quem foi o último, todos receberam uma parte da herança, cumprindo-se assim a promessa que Deus tinha feito a Isaac, a Abraão e a Jacó. Também o comentarista vai nos chamar a atenção da passividade, da omissão dos filhos de José, que receberam as suas porções de terra, mas não expulsaram os cananeus. Quando nós estudamos o livro de Josué, vamos ver que cada tribo teve a tarefa de expulsar os inimigos da sua terra. Mas a tribo de Efraim e a tribo de Manassés foram passivas, não lutaram contra os inimigos e vão sofrer muito lá na frente por causa disso. No capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 10, nós vamos ver que Efraim não expulsou os cananeus de Gezer. Manassés também não vai expulsar, como nós vemos no capítulo 17, versículos 12 e 13. E isso vai trazer seríssimos problemas para eles, para essas ambas tribos, como nós vemos lá no capítulo 23 e o versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Nossa, que Deus mau! Alguém pode dizer, não, Deus deu a ordem e eles não cumpriram, eles foram omissos em cumprir o mandamento do Senhor e permitiram o mal, convivência com o mal. Isso aqui representa o pecado. O pecado tem que ser expelido completamente de nosso meio. E quando nós abrigamos o pecado ou fazemos concessões, nós sofremos duras consequências lá na frente. Além disso, eles reclamaram também porque a porção de terra era pequena. Josué, a gente não gostou porque o lote ali era pequeno, como está lá no capítulo 17, versículos 14 e 18. E aí Josué disse, olha, se vocês estão reclamando que a tribo é pequena, mas vocês são tão numerosos, por que vocês não vão e lutam? E conquistam as terras, então, para vocês? Vocês estão reclamando,
não é? Mas se movimentem, façam alguma coisa. Era basicamente isso que Josué estava respondendo. E se vocês lutarem, e se vocês tiverem ânimo, vocês vão expulsar os cananeus, mesmo que eles sejam fortes. E por que ele diz isso? Porque havia ali grupos, civilizações que utilizavam já carruagens de ferro. Não de ferro totalmente, porque não havia tecnologia para isso, mas peças e aparatos de ferro nessas construções, nessas carruagens, o que tornavam eles fortes e, consequentemente, temidos. Mas quem está com Deus, nenhum inimigo é forte, pois forte é o nosso Deus. Então, eles não deveriam olhar para a força do inimigo, mas obviamente para a grandeza do Deus a quem eles serviam. Josué também não ficou sem nada, Deus deu a ele uma porção de terra. O comentarista mostra isso ainda no segundo ponto, e o nome desta porção é Timnat Será, que ficou lá na montanha de Efraim, uma região montanhosa, e foi a região que o Senhor indicou para o seu servo Josué. E aí, irmãos, a lição vem nos trazer, após tudo isso, nos presenteia também com a divisão das terras não conquistadas. Quando nós vemos no capítulo 18 que o tabernáculo vai ser montado em Siló e ali vai ficar por cerca de 3 séculos, até quando chega lá ao episódio de Samuel, quando ele se levanta como juiz, sacerdote e profeta. Aí nós lembramos do que acontece quando Deus derruba a casa de Eli, rejeita o seu sacerdócio, permite que os filisteus se levantem contra eles, e aí os filisteus vão tomar a arca e ela vai ser deixada de Siló. Então Siló havia ali um tabernáculo, um ambiente onde Deus era adorado, e vai ser destruído e vai ser desfeito justamente com a captura da arca pelos filisteus. Mas veja a importância dessas instalações nessas cidades para a construção histórica da identidade e da geopolítica de Israel como um todo. E aí é interessante que Josué ele vai nomear uma comissão para dividir este remanescente em 7 partes que seriam sorteadas. E aí, de acordo com o livro História dos Hebreus, Flávio Josefo diz que ele vai constituir 10 homens com geômetras, com matemáticos, digamos assim, para fazer as medidas da terra, e eles vão passar 7 meses fazendo essas medições, até que voltam a Siló, e aí é feita a divisão de todo o país entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés, porque outras 2 tribos e a outra metade de Manassés já tinha recebido anteriormente, como nós já dissemos. E aí vai ser definido o que será por sorteio. O sorteio naquele ambiente, naquele momento, era aceitável. Eles entendiam que Deus agia por meio de sorteio, mas isso foi algo que Deus reservou para aquele momento. Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje Deus fala conosco e nós não precisamos fazer sorteio para tomar decisões, tá bem, irmãos? E por fim, nós vamos ver que 7 tribos vão receber o título de propriedade da terra. E aí Benjamim, Simeão e Dan vão ficar ligados ao sul, e Issacar, Zebulon, Naftali e Azé vão fazer fronteira com Efraim e Manassés ao norte, como aquela figura. Interessante que não houve murmuração, todos aceitaram e glorificaram a Deus por causa disso. E a tribo de Levi, não é? Aonde é que aparece a tribo de Levi em tudo isso? Nós temos que lembrar que lá em Êxodo, capítulo 32, o Senhor já tinha falado com Levi dizendo, olha, vocês não vão ter herança, porque eu, o Senhor, é que serei a vossa herança. Deus não prometeu casa, plano de saúde, fazendas, dinheiro aos sacerdotes. Veja que coisa. Os sacerdotes, o Senhor disse, eu vou ser a vossa herança. Hoje nós vemos tantas pessoas querendo enricar com o sacerdócio, mas o sacerdócio não é para quem quer enricar. O sacerdócio é para quem é vocacionado pelo Senhor. E quem é vocacionado pelo Senhor também é cuidado pelo Senhor. Eu me lembro de uma frase do saudoso pastor José Neco, que era presidente da Assembleia de Deus em Alagoas e também da Umadene, quando ele veio a uma escola de obreiro aqui em Abreu e Lima. E ele disse que o Senhor, quando escolhe, chama. E quando o Senhor chama, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele envia. E quando Ele envia, Ele cuida. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não nos deixa sós. Como a tribo de Levi não ia ter nenhum direito a uma porção de terra, o Senhor também não deixou eles sozinhos, desabrigados.
eles tinham direito a sobreviver do sustento das ofertas que eram trazidas ao tabernáculo e também receberam 48 cidades. As 48 cidades dadas aos levitas, como nós podemos ver lá no capítulo 21 de Josué e o versículo 41. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrebaldos. Então, ao longo daquelas terras das tribos, o Senhor distribuiu 48 cidades, que eram as cidades dos levitas. Eles eram, portanto, como diz o comentarista da lição, peregrinos em terra estranha. Mas podemos resumir que ninguém ficou desabrigado, que ninguém ficou descuidado, pois o Senhor, justo e fiel, tratou com toda a descendência como Ele tinha prometido aos seus pais. Continuemos servindo ao nosso Deus, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele diz. O texto áureo da lição nos fala: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10 e o versículo 23.